E vamos lá para mais um Liga da Política. Hoje vamos bater um papo com Milton Moreira Filho. Eu vou chamar de Miltinho. E assim, quando ele contar a história da vida dele, se ele não falar, eu vou corrigir. Porque aqui é gente boa. Grande amigo Miltinho, prazer tê-lo aqui. Hoje a gente vai bater um papo bacana para me ajudar nesse desafio aqui de tirar você do eixo. Será que a gente consegue? Com certeza. Milane Vilas Boas e Cissa Chagas. Opa. Seja bem-vindo. Prazer, querido. Cissa Chagas não, Barbie Girl, viu? Jogo de Barbie, em homenagem ao filme. De Mulher Maravilha Barbie. Tá vendo? Desde Tá personagem. vendo? Coisa boa. Miltinho, aqui é simples, o programa é tranquilo. A gente quer saber um pouquinho, e quem está nos assistindo também quer saber um pouquinho da sua história. Conte a sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi que você entrou nesse processo político, em que pé tá isso, como é que é você, quando começou? Vamos lá, quando começou o Miltinho político? Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a gentileza pelo convite de vocês, ao grande amigo Totinho, a você também, Paulinho, amigo de longa data, as novas amizades que eu estou fazendo aqui agora, vocês dois, muito obrigado. Encantado também com a casa, parabéns, excelente equipamento. Norte Studios aí na área. Com certeza, a cidade está muito bem representada por vocês, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou filho de um político, meu pai, que é falecido, saudoso Milton Moreira, ele começou em 1985. Eu tenho 49 anos, mas eu ainda era muito criança, talvez adolescente, melhor dizendo, e ele foi candidato até pelo PT a deputado estadual. Ele com Fabrício Soares, a deputado federal, o ex-Unibaía, não sei se ele ainda tem algum vínculo com a Unibaía. Professor Fabrício. Professor Fabrício. Mas eu era muito novo, então a gente via, eu lembro que fazia algumas propagandas, eu lembro como o número dele, como fosse hoje, 13.120, e a gente fazia... Marcou, né? Exatamente, a gente fazia alguma coisa ou outra, mas eu era muito, muito novo. E de lá para cá, eu comecei a participar mais ativamente. Veio a campanha de 88, já como vereador. Meu pai teve uma eleição bastante forte, promissora. Não ganhamos naquela época. Em 92, eu já estava maduro o suficiente para assumir com ele a política de Lauro de Freitas, enquanto ele candidato. Melhor dizendo, 91 para 92. Sim. Então, em 91 fizemos uma campanha bastante profunda, onde nós tínhamos eu já tinha a estrutura necessária para assumir as responsabilidades e os compromissos de uma campanha. E foi assim, também olhando, vendo como ele administrava, se prostrava, e a gente vai aprendendo. Então, graças a Deus, fomos eleitos. Salvo engano, na época, não sei se foi PDT, não lembro. Mas, assim, tivemos o primeiro mandato. Então, ativamente, eu já trabalhava com meu pai todos os dias, atendendo a população, fazendo todo tipo de atividade ligada à política. Já era um mandato coletivo lá atrás, né? Pois é. E o nome Milton pai, Milton filho, então meu pai já dizia, vai que o Miltinho vai, meu filho, vá lá. Então já tinha Bongô, né? Exatamente. Então, assim, na época era o governo de Otávio Pimentel, vou tentar ser mais sucinto nessa parte. Otávio Pimentel, vai falando. E nós, eu comecei a trabalhar, entrei nessa prefeitura, na época técnico nível médio. Eu faço questão de dizer, toda vez que me perguntam, ou converso, ou entrevista, o que for, eu disse, eu vim lá de Freitas trabalhar. Então, assim, meu pai, vereador, e eu assumia responsabilidades como funcionário, eu queria, de uma forma ou de outra, amadurecer profissionalmente, porque eu era muito incipiente, eu era inexperiente. Por que eu era inexperiente? Porque foi a pergunta que meu primeiro chefe me fez. Doutor Aderne, pessoa que é um grande amigo até hoje. O que é que você sabe fazer? E eu fiquei meio titubeando. Sim. E um primeiro chefe direto meu, chamado Elias, disse, faça seu nome, corra atrás. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu disse, eu não vou ser qualquer um aqui dentro. Então comecei no setor de patrimônio, um setor dificílimo, que era cadastrar a prefeitura inteira. Então, assim, lá foi minha escola. Exatamente. Era diferente de hoje, que hoje é só... Pronto. Manual, né? Vamos lá. 1992, exatamente. Isso aí, é bom lembrar. Então, exatamente. Então, daí eu comecei a desenvolver. Um ano depois, eu fui para a Secretaria de Obras
E a gente foi já desenvolvendo chefia de transporte, chefe dos garis. Eu comecei a crescer, mas trabalhando. Recebi elogios na época do prefeito, dizendo, poxa, parabéns, você está aqui trabalhando. Isso me orgulhava, para onde eu querer crescer na cidade. Por isso que eu faço questão de dizer isso, porque eu sempre tive muito vínculo com essa cidade. E, para lhe dizer melhor, eu costumo dizer, até chefe do cemitério de Portão eu já fui. Para você Então ver. tá bem popular. Para você ver. Então, assim, a gente foi amadurecendo, eu fui crescendo, meu pai veio a nova eleição. Mas eu disse, olha, eu preciso estudar. Porque um senhor chamado Álvaro disse, eu sei que você está aqui bem motivado na prefeitura, mas não esqueça de estudar. Importantíssimo. E ele falou para mim, isso também me marcou. Não era que meu pai não tinha falado, mas aquele no dia a dia, seu pai é político, mas você precisa estudar, você precisa ter uma carreira. E foi um momento que eu disse, eu vou fazer isso. Eu já estava assim, muito mais maduro em termos profissionais, mas eu disse, eu vou parar tudo para estudar. E foi o momento que eu queria ser advogado, e aqui era muito difícil, era 50 em média, candidatos para uma vaga. Direito e medicina eram iguais. Só tinham 3 vagas. 2 universidades, que era a Católica Federal, depois chegou a Trabuco e a de Ilhéus. Entendeu? Então, assim, na época era muito difícil. Muito mesmo. E eu não estava com aquela aptidão para assumir aquele estudo, ou talvez concorrer com aquelas pessoas que estavam no dia a dia estudando para tal. E, para resumir, eu vi um panfleto dizendo assim, quer fazer direito? Aí eu disse, poxa, eu vou lá nesse local. Eu olhei, fui lá e disse, olha, Minas Gerais ou Rio de Janeiro? Eu disse, eu quero Rio de Janeiro. Meu pai falava tanto do Rio para mim, ato contínuo, fui para o Rio de Janeiro. Minha verdadeira escola, lá eu fiz Gama Filho, lá eu tive o prazer de conhecer as maiores autoridades e amigos. Para você ver, meu coordenador de faculdade foi Luiz Fux, seu ministro do STF e ex-presidente do STF. Pessoa que eu tinha muito relacionamento. Então, assim, foi uma escola para mim e meu pai permaneceu aqui, político. Então, esses 4 anos do governo de Roberto Muniz, que sucedeu o doutor Otávio, eu fiquei estudando direito. Depois eu voltei formado e voltei como procurador do município. O doutor Marcelo, prefeito, me nomeou procurador do município. Em 2000. Então, em 2000, 2004, procurador do município. Então, assim, mesmo com essa distância, eu tinha os meus momentos com meu pai. Não ficava totalmente distante, porque o vínculo era muito forte. Qualquer pessoa na cidade que conhece sabe do meu vínculo com meu pai, até pelo próprio nome. Então, eu continuei nessa luta, continuei com ele, voltei, quando eu voltei, novamente, aí assumindo tudo. Meu pai já estava mais velho, um pouquinho de saúde abalada, então eu mais forte ainda. Então, foi o momento que a campanha, nós fomos para cima, mas infelizmente não ganhamos, perdemos a eleição. Perdemos a eleição e eu permaneci o vínculo político, tá? As pessoas sabem, trabalhei com o meu amigo Fausto Franco, trabalhei um bom tempo com ele e fiquei esses anos seguintes vinculado à política, juntamente com Fausto Franco. Então, assim, eu sempre estive ligado diretamente à política. Tinha um desejo de ser candidato, só não tinha tido a oportunidade, que por acaso apareceu, e eu estou aqui agora representando, talvez aqui uma parte da sociedade como candidato. Agora você falou aí que você ouviu a pergunta do seu chefe, né? O que é que você sabe fazer? E hoje você é político, é presidente do PMN, Lauro de Freitas, é Sim. nadador, cristão, pai, esposo. Como é esse Milton multitarefas? Como é que você divide seu tempo? Bom, assim, logicamente que a gente às vezes quer abraçar o mundo, mas eu sou muito realizado com as coisas que eu faço. Acordo muito cedo, como eu disse, porque já que eu tenho que trabalhar e assumir outras responsabilidades, o esporte, que é uma coisa muito forte na minha vida, eu tenho que ter um horário propício, ou de noite ou cedo. Antigamente eu fazia à noite, mas com 2 filhos é hora de eu estar ajudando lá minha esposa, que também está com meus filhos à noite, né? Então eu tenho que ir muito cedo. Então, chova, faça sol, o menino chorou de noite, seja o que aconteceu, 4h30 da manhã os olhos têm que abrir. Disciplina. Exatamente. E é uma coisa religiosa para mim, porque são 6 vezes na semana que eu faço isso, é segunda a sábado. Então, assim... Só descansa um dia? Só descansa domingo. Eu faço o contrário. Mas é isso. Então, assim, a gente também, fora isso, a gente tem que aliar a responsabilidade profissional, Sim. a igreja,
coisa que eu Com tenho a assim. organização tudo. Sim, Exatamente, os compromissos. Igreja, que é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, você faz parte da minha vida. Família, Família, esporte, igreja, advogado e político. exatamente. Seu dia tem quantas horas? A gente diga vai aí. daqui empurrando daqui, tem dia que a gente tem que fazer um malabarismo aqui ou É outro. verdade. Mas assim, e hoje eu sou funcionário público municipal, né? Eu sou coordenador executivo da Secretaria de Governo. Então, assim, onde eu dou o meu plantão todos os dias. Mas, assim, eu acho que a gente tem que saber dosar, não é? Um pouco de equilíbrio. Às vezes a gente está um pouco cansado, é verdade. Chega às vezes exausto, as crianças querem brincar. Às vezes você está assim, poxa, como é que eu vou agora? Buscando Sabe? forças, né? Exatamente. Já que a gente acorda muito cedo. Mas também pedindo a Deus um pouco de misericórdia, direcionamento, a gente vai administrando. Tem dias que é fácil, tem dias que é um pouco difícil, mas a gente vai levando. É isso aí. Tio, me conte um pouquinho como foi essa trajetória dentro da OAB, você é advogado, antes de entrar nesse processo político mais denso. Queria que você falasse um pouquinho do advogado, como é que é na OAB, essa luta de OAB e Lauro de Freitas, como é que tá isso hoje na sua vida? Eu tenho 20 e poucos anos de formado e a advocacia, lógico, é minha profissão efetiva. Me orgulho de ser advogado, gosto muito. E não deixei de advogar. Eu acho que, pelo viés político que é muito forte, eu tenho que administrar, já que eu tenho alguns impedimentos legais para tal. E assim, e a advocacia eu sempre não, assim, eu continuo mantendo os contatos necessários. Por quê? Porque é minha profissão de cabeceira, é o que eu gosto de fazer também, não é? Então, assim, eu sou um dos fundadores da OAB da cidade, a quem eu mando aqui um grande abraço para a diretoria atual e ao presidente Ângelo Ramos, que é meu amigo, e toda a diretoria. Então, assim, nós lutamos muito para que Lauro de Freitas tivesse hoje essa sede, subseção. Então, foi difícil advogar no começo aqui, foi muito difícil. Por quê? Porque Lauro de Freitas não é essa metrópole que é hoje. Então, tinha juízes transeuntes aqui, ou seja, para que vocês entendam, não eram juízes fixos, para que entendam de uma maneira mais fácil. Eram juízes, às vezes, que ficavam por mais de uma comarca trabalhando. Então, nunca desenvolve tanto. A cidade, às vezes, fica meio colocada em segundo plano. Tem 2 donos, morre de fome, Pode né? ser, pode ser. Mas, assim, graças a Deus, a gente sempre labutou. O relacionamento com o judiciário sempre foi muito bom, porque Lauro de Freitas, por mais que hoje tenha crescido muito, mas os militantes diários, eles acabam criando um certo envolvimento, aspas nessa palavra, no caso, né? Uma certa relação, e você começa a ser uma certa referência. Então, por mais que Lauro de Freitas tenha crescido, os militantes locais que plantam seus escritórios na cidade, eles acabam sendo referência. E eu fui referência durante muito tempo nessa cidade. E eu advoguei muito forte na área civil, até na área criminal, uma certa época de minha vida, eu advoguei muito aqui. E assim, tudo que eu tenho, vamos dizer assim, a advocacia quem me deu. Então, sou professor universitário, tive o prazer de formar muitos na qualidade de coordenador de curso de Direito. Então, assim, deixei um pouco a docência de uns 6, 7 anos para cá, mas eu tenho uma vasta experiência, porque eu gosto muito dessa área acadêmica, me motiva muito. E, assim, encontro diariamente alunos meus, a gente conversa, tem alunos do que você imagina aí, concurso afora. E, assim, isso me dá também um grande prazer, porque a gente contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento e tantos conselhos que nós damos para o aluno em geral. Mas me conte uma coisa, em 2020 você estava lá com o Fausto foi candidato a vice e você Sim. teve a liberdade de poder sair candidato. Aí você começou a criar este caminho. Como é que foi isso? Como é que se deu isso? Como é que foi a campanha para você? Você sai do bastidor e você coloca a cara e volta a fazer de fato a campanha, e dessa vez você que apareceu lá na urna. Excelente pergunta, olha, não, por favor, mas assim, é porque essa pergunta é a virada de chave para eu entrar na política. Porque por mais que a gente tenha vínculo, que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja de alguma forma dando apoio, não é a mesma coisa você sair candidato. Você ser candidato, você vai para a linha de frente.
Então você, assim, sofre as dores de parto. Bota a cara, né? Exatamente. E candidato, você praticamente é a última palavra para tudo, você não tem horário para nada. E foi uma experiência bastante, assim, além de exaustiva, foi também engrandecedora, porque eu entrei numa política de última hora, faltando 6 meses para as eleições. Por quê? Porque estávamos em pandemia e meu grupo político preferiu traçar outro caminho e, como um acordo, nós mudamos. E assim nós começamos a galgar essa realidade. Eu lembro até que eu não queria ser candidato, mas meu sogro disse: você vai. Eu disse: mas não dá tempo. Ele dá sim, corra atrás. Isso o seu sogro disse. É verdade. Ele conhece, ele sabe. Por isso é que eu fui. Por isso que eu fui. Exatamente por isso. Então, assim, então era aquela coisa. Dormiu, acordou, você tem que ser candidato. Então, assim, eu parti para cima. Tudo fechado, pandemia, dificuldade. Nós temos realmente um certo conhecimento aqui, por tudo que nós já fizemos, trabalhamos, porque nós participamos ativamente da cidade. Então, nós temos realmente assim um público que nos reconhece, que nos considera. Então, eu tenho que correr atrás. Fui também buscar o público que foi de meu pai anteriormente, visitando, mas o tempo era muito curto. Mas fiquei muito satisfeito. Apesar de que eu senti que eu poderia ter galgado um pouco mais, entendeu? Eu perdi um pouco na minha própria desorganização. Eu creio isso em mim hoje. Mas assim, e a gente acabando sendo o terceiro mais votado do partido. Praticamente nós tivemos arredondando 500 votos. E assim, e o partido por muito pouco não fez um candidato. 100 e poucos votos, acho que 120, salvo engano, viu, por favor. Nós teríamos feito um candidato a vereador. Então, assim, a diferença do primeiro colocado no caso, minha campanha foram 70 votos. Então, eu me senti satisfeito porque foram 5 meses praticamente de campanha. E muitas vezes me senti um pouco de dificuldade, porque você montar um quebra-cabeça de última hora é difícil. E eu sei que, por muito pouco, se eu tivesse, talvez... Mas alcançar esse resultado já dá um gás, né? Não, é verdade. Sabe aquela coisa do bingo, quando você chega perto e na próxima eu vou? Então, a gente tem que pensar dessa forma para a gente ter motivação. Exatamente, para a gente ter motivação. Cada eleição é uma realidade. Aquela eleição não é desse ano. Sim. Então, eu sou presidente de partido hoje, eu tenho a liberdade e a tranquilidade em dizer que aquela eleição foi outra. Qual partido? Eu sou presidente do PMN da cidade. Partido da Mobilização Nacional, número 33. Então, assim, aquela eleição passou. Agora é uma outra realidade. Se eu pensar que aquela eleição eu vou trazer para essa atual, eu não chego nem perto. Essa eleição é uma eleição um pouco mais complexa. Porque foi atípica, né? Exatamente. Também tem esse detalhe. E nós temos que ter também os pés no chão. E as novas regras eleitorais, elas realmente dificultam um pouco mais. E a quantidade de candidatos diminuiu 1/3 por partido. Há federações. Então, assim, são coisas que vão movimentar muito. Essa próxima eleição, as pessoas não estão atentas a isso. Pois é. As vagas para vereador... Antigamente você tinha um vereador que era vereador classe A, B e C. Que vem o povo que vem que vai sair só de oba-oba. Sim. Nessa próxima eleição você não vai ter isso, porque você só tem 100% mais um das vagas. É verdade. Cada partido. Então, assim... Os partidos não estão pensando nisso. Então tem liderança que sai candidato a vereador. Tem gente que é concursado, que é professor, que sai candidato só para tirar os 3 meses de férias, né? Verdade. Isso não vai poder fazer, porque você só vai poder entrar de fato para ser candidato, né? Quem de fato pode ganhar. É verdade. E até corroborando com o que você está falando, são 15 homens e 7 mulheres. Isso aí. Obrigatoriamente são 7. E a federação? Que você tem PT, PV e PCdoB com essa mesma conta. Para 15 vagas. Como é que você vai colocar? 15 homens e 7 mulheres. É uma saia justa aí que o PT vai ter que tentar de alguma forma compor, porque vai ter um pouco de dificuldade, com certeza. Agora, Milton, você falou aí que não queria sair candidato. Eu queria que você explicasse qual era o seu medo, o seu receio e qual experiência você trouxe dessa campanha. Assim, a verdade é que foi tudo muito rápido. Quando houve a possibilidade, eu disse, será que vale a pena? Eu estou numa pandemia. A gente não saía de casa. A gente não conseguia conversar com as pessoas. Eu disse, eu vou me jogar no fogo para ir num momento tão difícil. E se eu queimar o nome?
já que, modéstia à parte, a gente já construiu alguma coisa nessa cidade. Então, assim, eu ficava com muito receio pelo tempo curto que eu tinha. Mas, quando eu recebi o fôlego, eu disse, então eu vou para cima. Eu sempre fui muito de objetivo, eu tenho foco no que eu faço. Entendeu? Se eu sou esportista, eu faço. Se eu sou presidente, o que eu exercer, se eu assumir responsabilidade, pode ter a certeza que eu não sou perfeito, tenho minhas dificuldades, mas assim, se eu tenho responsabilidade com aquilo ali, eu tenho que dar o meu melhor. Isso eu faço. E naquele momento eu disse, bom, agora é arregaçar as mangas. Aí no outro dia, a gente tem que chegar, acordar e dizer, tá na hora, e vamos para cima. Então, a bem da verdade, muitas portas se abriram porque já me conhecia como político, tá? Ainda que eu não tivesse sido candidato, mas era uma pessoa bem relacionada. Mas politicamente, sim. Tanto que qualquer pessoa pública aqui... Exatamente, eu creio que qualquer pessoa pública aqui me conhece, se for da cidade. Ou então até aqueles que sejam ainda aqui transeuntes, porque a gente tem um dia a dia político muito forte, um dia a dia de pessoa pública muito forte. Então, assim, eu acho que chegou a hora de dizer assim, Milton pai, Milton filho, é filho do Dr. Milton, aí criou esse nome, que eu herdei também dele, e a gente foi batendo nas portas. Eu também já tinha plantado alguma coisa, então eu tinha meu próprio legado, o qual eu tive que buscar, perguntar, vamos lá, estamos aqui, e confesso que eu tinha, assim, muita expectativa, mas eu creio que alguns detalhes, no final, acabou me atrapalhando. Quais são eles? Assim, eu acho que... Eu adoro os detalhes. Eu adoro os detalhes. Eu tenho que ir de olho em Paulinho. Eu adoro os detalhes. Eu tenho que pensar em conversar com o Paulinho. Eu tenho que pensar. Eu adoro os detalhes. Pois é. Detalhes que estão as respostas. Pois é, assim, eu acho que eu faltou um pouco de organização de minha parte. Talvez... Você não está se cobrando muito também? É possível também, amiga, porque foi tudo muito rápido. Eu acho que talvez... confiar demais em algumas lideranças que não me deram retorno. Eu acho que eu não tinha, eu tinha que arriscar. Eu tinha que arriscar. Tinha um momento que você era refém. Você era refém de pessoas. É terrível isso. Tem liderança que chega e fala assim, eu tenho não sei quantos mil votos. Eu falo assim, sai candidato. Sai candidato. É verdade. Se fosse tão forte assim, né, que tem 2 mil. Eu tenho 2 mil votos, mas sai candidato, que é muito mais fácil para você. Eu falo assim, de boa. É verdade. Eu já ouvi muito isso de políticos amigos, né? Porque as pessoas falam isso. E vou lhe dizer, essas pessoas, com certeza absoluta, não têm 10% do que imagina que teria. Por quê? Porque política, gente, política não é um estado de espírito, você chega assim, hoje eu vou ser candidato. Não, não vá. Se você entrar nesse mundo achando que você virou à noite e acordou de manhã, vou virar político. Você está indo para um ambiente que você não conhece, você não sabe as nuances, você não sabe o que você precisa para se manter. E você vai. Também, exatamente. Né? E ainda tem esse detalhe. E você vai se decepcionar. Política você tem que plantar. Plante que você colhe. Agora você tem que plantar para colher no dia da eleição. Porque se for um dia antes ou um dia depois, pode ser que dê chabu. Tem que plantar exatamente. Tem que ser calculado. Ali, no dia da eleição. É complicado. Paulo das contas. Cálculo certinho, né, Paulo? O alvo ali. Costumo dizer, o extrato da eleição é o extrato do dia. O dia seguinte muda. Já muda. Então, assim, eu acho o seguinte, assim, sabe? Assim, Lauro de Freitas é uma cidade... Como é que eu posso dizer? Ainda que tenha desenvolvido, hoje é uma metrópole. Eu nunca imaginei ter um shopping como esse aqui na cidade. Ainda que durante anos e anos, apesar de que já teve o Shopping Litoral Norte, que foi o shopping referência na cidade durante muitos anos, e o Shopping Ponto Verde. Mas, assim, aí chegou um shopping com uma magnitude muito maior, mas proporcionalmente a gente via que Lauro de Freitas já tinha esse viés. Não é isso? Tinha um potencial, porque já teve. Na verdade, só chegou o maior porque exatamente. E foi a consequência de outros que chegaram, não é? É a consequência. Então, assim, mas a cidade cresceu muito mesmo. E a eleição de Lauro de Freitas está cada vez mais complexa no sentido assim, financeiro, empresarial, está muito profundo esse lado. Então, as pessoas precisam entender que agora é hora de, realmente, você quer ser político? Arregaça as mangas e vai trabalhar. Vá realmente plantar. Vá plantar
como é que se diz? Se comunique com aquela comunidade que você acha que você tem vínculo, mostre o seu potencial, queira realmente. Assim, não é você chegar simplesmente e testar. Não teste o mercado, não teste esse mercado, porque não vai dar fruto. Não vai dar fruto. E assim, e às vezes a política é injusta. Às vezes há pessoas que trabalham muito, há pessoas que desenvolvem um trabalho social muito importante. Então, assim, isso às vezes desanima. Tem pessoas que não merecem certas consequências do voto, certo? Sim. E isso também é uma realidade. Mas cabe-nos realmente ver onde é que estão esses erros, onde é que nós precisamos realmente configurar o que nós pretendemos para que a gente não caia nessas situações que às vezes desanimam. Como é que está a organização do partido? Pelos meus cálculos aí, deve ter uns 20 candidatos a prefeito na cidade de Lauro de Freitas. O PMN sai com algum candidato? Ou tá disposto a abrir as portas para que alguém saia candidato? Porque vai faltar partido. Muito candidato a prefeito, bicho. E assim, eu fico pensando, porque eu estava esse dia eu estava conversando, e o X da questão é que a saída da prefeita, ela não vem à reeleição, quer dizer, não pode vir mais. Uma possibilidade. Então as pessoas aí pronto. Em 2012. Exatamente. Então as pessoas estão dizendo assim, poxa, é uma oportunidade. Eu confesso que assim eu tenho um certo receio nesse tipo de candidatura. Por quê? Porque lançar candidato, eu tenho uma certa objeção, certo? E quanto mais que no momento assim, da cidade como Lauro de Freitas, onde é uma cidade com o potencial que Lauro de Freitas tem, não se pode brincar de dizer que é candidato a prefeito. Lauro de Freitas é uma cidade muito grande. Não é fácil assumir uma cidade como essa. Não é fácil. Há grupos políticos que nunca entraram. Ano, né? Exatamente, quase. Já está chegando. Isso. E há grupos políticos que nunca conseguiram aqui. Por quê? Porque Lauro de Freitas é uma cidade muito forte. Isso aqui é coqueluche, isso aqui é a porta depois de Salvador de qualquer município. Então você não pode chegar. Que você sai de Salvador que não paga pedágio, não paga alguma coisa. Pois é. Aí você chega e diz assim, não, porque eu quero ser candidato. Eu acho que tem que ter um pouco de cautela. Não querendo dizer que o princípio democrático não esteja aberto para todos. Mas se você quer uma candidatura realmente séria, que você quer mostrar o seu potencial, bem-vindo. Democraticamente você tem seu direito. Mas testar mercado, isso me trava um pouco. Eu tenho uma certa objeção. Né? Exatamente. Por quê? Porque você pode querer. Eu acho o seguinte, que todo aquele que tentou realmente, que foi a fundo, que buscou um cargo no executivo, no começo foi duro, mas se continuou, ele conseguiu. Quer dizer, eu tenho vários exemplos, melhor dizendo. Então, assim, você quer o quê? Você é candidato a prefeito? Você tem consciência de que o que é uma campanha para prefeito? Entendeu? Então essas são as coisas que me chocam. Você tem certeza do tamanho de Lauro de Freitas? Você sabe o que é Lauro de Freitas para você querer ser candidato a prefeito? Sei e quero. Tudo bem, corra atrás. Se você quer, conhece o mecanismo, democraticamente você tem o seu direito. Agora, se for uma aventura, se for uma coisa meio morna ou insossa, aí é que me incomoda. Mas aí não lançando um candidato, vocês vão para a base, vão para a oposição? Nós somos da base. Nós não vamos para a base, nós somos da base. Apoiar, então, nós temos hoje a liderança da prefeita Moema Gramacho. Nós trabalhamos direcionado ao governo de Moema Gramacho. Então, assim, não há dúvida em relação a isso. E ainda que o partido tenha os seus interesses, certo? Para eleger os seus. E nós temos a liberdade também de lançar candidato. A prefeita disse, quem quiser, esteja à vontade. Por quê? Porque ela disse, no momento certo, é que nós vamos chamar o feito à ordem, como diz os advogados, para a gente chegar e ver qual é o melhor para a cidade, quem é o melhor para o projeto da cidade. Então, esse é o discurso da prefeita. E assim, nós, deixar bem claro que o PMN local tivemos a liberdade na eleição passada de caminhar com o município de Lauro de Freitas, sabendo que o nosso partido estava com outro grupo político, que era a oposição. Então, o PMN local foi respeitado. O nosso presidente disse, vocês têm autonomia para continuar caminhando. E assim foi feito. Então, nós somos da base e esperamos, no momento certo, que exija a nossa presença
e a convocação para que a gente veja da melhor forma como contribuir para o crescimento da campanha sucessória. Quais são os próximos planos de Milton? O que você pensa para as próximas eleições? Para a próxima eleição, né? Assim, é uma questão assim muito sui generis, porque eu sou candidato e sou presidente. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho um grupo onde eu tenho que respeitar os interesses dos meus colaterais, dos meus companheiros. E nós queremos sim fazer um partido competitivo. Eu não quero também que o partido, já que eu estou à frente liderando, deixe de ser competitivo de uma maneira igualitária e saudável, certo? Por quê? Porque nós temos, hoje na cidade, certos pesos políticos que descarrilharia o nosso trem. Por quê? Porque vem com muita força. Então, assim, hoje, a gente não, no meu entendimento, pelo menos primário, e é o que nós conversamos com os nossos associados, com os nossos filiados, melhor dizendo, com a nossa liderança, é que a gente quer um partido competitivo. Por quê? Porque não para que a gente tenha uma eleição interna saudável. Quem vencer, venceu na urna de uma maneira competitiva. Então, a priori, é a nossa meta, certo? Nós estamos bastante coesos nisso e esperamos nós que isso aconteça de uma forma natural. Porque é importante para o PMN, que é um partido ainda que não tenha, talvez, uma expressão nacional muito forte, mas é um partido antigo. Um partido de mais de 30 anos aí, nós temos hoje a possibilidade real de ter uma sigla que pela primeira vez faça um vereador na cidade. Essa é a minha vontade. Isso, você falou que eles bateram na trave ali na eleição passada. Pois né? Faltou pouco. Se chegar alguém com peso grande, é só para fazer escadinha para puxar. Exatamente. E eu lhe confesso que os convites são os mais variados. Eu recebo para que as pessoas, os políticos, de uma maneira geral, a gente tem nossos contatos, nossos amigos, e assim, a gente acaba sendo, talvez, assim, é a sedução de determinado político, mas o fato da gente ter um projeto já iniciado para iniciar uma eleição bastante, além de coesa, mas assim, bastante competitiva, eu acho que não seria razoável a gente colocar um medalhão, vamos dizer assim, para poder Como é que você está montando hoje esse partido? Eu estou tendo reuniões com vários grupos, né? Nós temos tido conversas no intuito de manter esse projeto. Nós temos algumas lideranças que a gente está conversando. O partido está sendo reformulado, algumas pessoas saíram, outras estão entrando. Então, assim, é aquela oxigenação saudável que nós estamos querendo. Então, eu acho que o caminho está sendo feito de uma maneira parcimônica, cautelosa, mas que não perca o foco que é montar um partido competitivo e, principalmente, fazer um vereador. Essa é a minha meta. É Milton? Se for, parabéns. Se não for, aquele que assumir como vereador será muito bem-vindo e será abraçado pelo PMN. Maravilha. Vamos falar um pouquinho do atleta. Talvez se o assunto fica mais leve. Tá denso, né? Me diga aí essa rotina. 4h30 da manhã, nada. Acordo 4h30. Começa a nadar. Você nada, 5h30 eu estou na academia. Né? Eu nada. Você nada. 5h30 eu estou na academia. Estou na natação 5h30 da manhã. E logo depois, assim, é um treino, já que é o treino de competição, é um treino um pouco forte, né? Puxado, né? E eu faço 50 anos agora, não tenho 20 e poucos não. Tá então melhor que eu. Tá melhor que eu com 25. A gente pensa que não, Com mas 50 com 25, tá melhor que eu. E assim, realmente não é um passeio, é um treino. E treino você às vezes sai moído. Às vezes não, sempre sai moído, né? Porque são todos os dias. Praticamente uma eleição, né? Eu ia falar que a gente não consegue comparar, né? Uma competição com a eleição. Hoje tomara que seja, porque eu tô beirando a Você também, né? Acabei de chegar de uma competição, tô super você satisfeito. mesmo disse que é só plantar que pode. É só treinar que ganha. Agora, Milton, o que é que você trouxe do esporte? A gente sabe que o esporte exige muita disciplina. O que é que você trouxe do Milton atleta para o Milton político? Muito bem, olha só. Lauro de Freitas de mais nada é uma cidade, em termos de vínculo esportivo, muito forte. Lauro de Freitas, qualquer munícipe
ou, quiçá, transeunte, a gente acaba percebendo a potência que ela é feita para o esporte. Então, assim, todos os dias quando eu saio 4, 5 horas da manhã em média de casa, você vê os corredores, você vê o pessoal na bike, não é? Você vê, às vezes fica até olhando assim, buzino, que alguns a gente conhece. Então, assim, não vou nem perder meu tempo falando do futebol aqui, que é a coqueluche da cidade, né? Leia-se Portão, Itinga, Vida Nova, Centro. Então, assim, todo final de semana no campeonato. Exatamente. Então, assim, o esporte aqui é muito forte. Eu fico feliz porque a corrida também é muito forte. Assim, existem diversos projetos, inclusive colegas nossos da política, vereadores e tantos outros que de alguma forma ou de outra contribuem. Eu estou abrindo esse preâmbulo porque, assim, como eu sou vibrante, eu sou um esportista vibrante, então eu passo o dia inteiro, se eu tiver um tempinho olhando para o que está acontecendo, eu estou, entendeu? Então, o esporte nesta cidade, antes de eu falar realmente o que você me perguntou, é um fato motivador, porque você tem as mais variadas vertentes, os mais variados tipos, pessoas, classes. Então, assim, as coisas acabam se fundem, não é? Sim. No caso, em termos de seja a realização pessoal, seja a saúde, seja o profissionalismo. Então você acaba vendo tudo isso e você tira disso daí talvez uma certa, vamos dizer assim, referência. No meu caso é o foco. É o foco. Para lhe dizer melhor, eu tô 10 quilos a menos há 90 dias, porque eu comecei a perder para os meus concorrentes, eu disse, gente, as pessoas não estão me respeitando mais na água, não. 90 dias apenas. Não, eu perdi em 40. Em 40? 10 quilos. Aí, Passa a receita. Aí eu disse, gente, eu preciso voltar quem eu era. Eu preciso. Porque eu começava a olhar as pessoas já lá longe, oxe, você não tá junto de mim um dia desse nadando? Quando eu vejo na água, ele já tá lá embaixo. Então, assim, eu disse, bom. Aí eu cheguei e disse assim, chega, disciplina, foco. Foi o que eu fiz. Tem que mudar alguma alimentação coisa. geral, mudou. Mas eu, assim, por que eu engordei? 2 filhos, veio pandemia. Então, assim, a gente acaba perdendo aquele pique do que eu era. E eu comecei a me acostumar fora do peso. Verdade. E eu não deixava de fazer exercício. Eu era bom atleta. Sim. Mas eu não era bom como eu era para alguns que O estavam... rendimento caiu. Exatamente, caiu meu rendimento. Aí, quando eu acordei, eu disse, acabou. Então, eu estou com a alimentação mudada, tenho 90 dias mantendo tranquilamente, sem o excesso, sem ansiedade. Porque o problema é a ansiedade. Você vê No seu comida... tempo, né? Exatamente. Então, agora eu mudei a cabeça. Porque eu disse, agora eu estou competindo. E os meus resultados voltando agora, piorou mais ainda. Agora é que eu tenho que me manter mesmo. Então, assim, o foco para responder a sua pergunta, minha amiga, é que a gente acaba, assim, trazendo para a política aquela coisa de objetivo. Objetivo. E, ao mesmo tempo, amadurecer. Onde foi que eu errei? O que é que eu posso melhorar? Se eu quero melhorar no esporte, da mesma forma que eu quis emagrecer, o que é que eu tenho que fazer na política da mesma forma para que eu cresça? Então você acaba trazendo para o seu dia a dia esses objetivos mais profundos. Então o esporte ele me dá, além da segurança de saúde, além da autonomia, além da altivez, além acabei de sair ontem, eu fiz uma bateria de exames, aí o médico chega para você, tudo perfeito, ele fala assim, perfeito, sim, tudo ótimo. Então você diz assim, poxa, eu pago um preço para isso, não é barato. Mas assim... Mas a recompensa vem. Vem. Aí também assim, não bebo, não fumo. Então tem umas coisas assim que você... Ajuda, né? Ajuda muito, muito mesmo, entendeu? E assim, e eu sempre digo, meu foco é o esporte e a fé. E tem o espírito Isso esportivo também, né? O saber perder, o fair play ali. Exatamente. Saber perder, Também, de entender também, que não foi naquele momento, mas que pode ser em outro. Também. Eu, assim, o que me mantém também equilibrado, eu sei que, assim, a gente professa uma religião, a gente tem aquele vínculo também semanal de você ter aquela coisa assim do seu lado espiritual, mantém dias. Então, assim, isso é muito, muito, talvez mais importante que qualquer outra coisa, na minha opinião. Agora você falou que a cidade em si é ativa no esporte, né? No Sim. caso, a população. Sim. Mas como você enxerga os incentivos da gestão em relação aos esportes na cidade? Assim, Porque já teve uma época... Eu também sou atleta e já teve uma época que houveram mais incentivos. Hoje, por exemplo, 2023, eu sinto falta de competições na cidade, desses incentivos realmente ao esporte, de todo tipo. Existem momentos, é meio sazonal, vamos dizer. Se você parar para analisar, a parte do futebol aqui é muito forte.
Não para. Por quê? Porque o pessoal respira o futebol, certo? E, assim, a parte privada é muito intensa aqui. Os grupos são muito fortes. Por quê? Porque eu trabalho com todos eles, eu me dou com todos eles. Então, assim, a cidade, ela respira também a parte que envolve o ciclismo, que envolve a corrida, que envolve a natação. Esses três são os carros-chefes, certo? Ciclismo, corrida e natação nessa cidade são profundos, certo? E, assim, nós temos tido competições realmente aqui no centro de judô, tem acontecido. A bem da verdade, o esporte no país, ele tem uma certa, digamos assim, uma certa carência, vamos ser justos. Mas, como Lauro de Freitas é uma cidade que clama por isso, eu lembro que na época que estava reformando o estádio aqui, e eu disse assim, poxa, vamos fazer um estádio fora. Lauro de Freitas já pode, mas a população não quis aqui. E eu sofri um pouco porque eu combati. A população disse, não, eu quero estádio no fim de ilha. Eu digo, mas, gente, a cidade cresceu, vamos para fora um pouco. Então, assim, as pessoas querem estar perto. Então, assim, o povo acaba exigindo. Nós temos que melhorar? Com certeza. Mas eu creio que há atividades diárias acontecendo. Por quê? Porque há responsáveis por isso, eu sigo tantos eles, principalmente o que o esporte com bola. Isso é muito forte na cidade, certo? E quando você sai desse ambiente, você vai para o âmbito privado, que é também muito forte. Então, o município ele tem direcionado para o lado esportivo algumas modalidades que têm sido razoavelmente utilizadas pelas pessoas. E eu acho assim, por exemplo, nós temos uma piscina semiolímpica na Itinga. Então, assim, eu sou nadador, nós temos uma piscina na Itinga, certo? Que pode ser usada, pode ser utilizada. Então, quem quiser nadar, tá ali uma piscina para isso, e é semiolímpica. Então, assim, poucas pessoas sabem. Poucas pessoas. A ciclovia. Lauro de Freitas. Não, mas assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Lauro de Freitas, eu não entendo muito, me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem, vocês aqui presentes, e demais ouvintes, né? Assim, Lauro de Freitas, quando você fala em ciclovia, você não pode, já que, se você parar para analisar, eu estou falando qualquer político herdou a cidade em uma linha, em uma estrutura de rua muito apertada. Sim. É muito apertado. Cresceu, né? Mas não é só isso, não é só isso. Você pegar a cidade em si e você chegar e colocar uma ciclovia sem a estrutura necessária, o gestor corre risco de responder por tal. Por quê? Porque no momento da ciclovia é lindo, mas tem espaço para isso? As ruas são apertadas da cidade. A cidade não contempla. Eu acho isso uma dificuldade absurda e extrema para qualquer gestor. Qualquer um que eu já trabalhei. Desde a época de Leão para cá. Então, eu conheço, desde a época de Leão para cá, eu trabalho nessa cidade, praticamente. Então, assim, a estrutura da cidade não é, e assim, não é por causa dos prédios, não é isso. Se você parar para analisar, são ruas estreitas. São ruas estreitas. Sim. Não tem aquela aptidão. Nem Vila do Atlântico tem condição. Pare para analisar. Então, assim, é uma realidade que eu vejo distante. Posso estar falando até uma grande bobagem, mas Lauro de Freitas não está preparada. Porque, demograficamente, não sei se a palavra exata é essa, me perdoe se eu falei errado, mas, assim, estruturalmente, a cidade não tem espaço suficiente para que você coloque um transeunte, a bicicleta, rua, exatamente. Eu acho que não cabe, não tem como. Ainda que você faça uma única, para mim não cabe. Apesar de também, por outro lado, que eu vou ter que dizer à amiga que a quantidade de bicicleta aqui é absurda. Você para circular de bicicleta para sair na rua. Isso é Agora física, de carro né? também, né? É física, 2 corpos no mesmo espaço, né? Pois é. Mas, meu amigo, vamos lá. Suas bandeiras políticas, quais são? Esporte, religião, o que mais? O que você defende na política, dentro do processo político? Quando você falou religião aí, leia-se e entenda-se Estado laico. Sim. Eu professo a minha fé. Sim. Respeito a sua. Ok? Eu acho que temos que saber conviver. Cada um tem o seu entendimento. Exatamente. Então, eu acho que cabe a cada um a responsabilidade de respeitar o seu colateral. Seja ele a religião que ele quiser escolher. Então, nesse ponto aí... Religião. Pois é. Então, nesse ponto aí, eu acho que é cada um respeitando o direito individual do outro. Eu que sou advogado, a gente sabe que a todo direito corresponde um dever. Essa é uma das frases mais fortes do direito. Você tem direito, você tem, mas tem um dever que é correlato. Nada é solto. O homem, quando estava sozinho, sobre a Bíblia, Adão estava sozinho. Ele era dono de tudo. Eva veio, acabou. É meio a meio. Então,
ninguém está sozinho mais. Então, acho que a gente precisa só entender o lado pessoal, o interesse e o respeito. Brigo muito pelo que eu tenho como meu, mas não me dá o direito de não respeitar o que é seu, certo? E você me fez uma outra pergunta. Quais são as suas bandeiras? As bandeiras, O que assim. você defende dentro desse processo político? Assim, Tem um viés, enquanto assim, partido ou enquanto político? Enquanto político. Pronto. Político. Pessoa, né? Pronto. Tem um viés também com empresários, né? Com o A pessoal. gente não, realmente, a gente desenvolve um trabalho direcionado aos empresários da cidade, a gente atende, né, os reclames e os interesses, as expectativas, a gente tem se colocado à disposição de um grupo e de pessoas que às vezes precisam, às vezes, de um apoio envolvendo soluções direcionadas. Quais são as principais chateações desse? Rapaz, assim, às vezes falta um pouco para eles, vamos dizer assim, um pouco mais de informação. Às vezes nós precisamos, na qualidade de profissional, que eu fui área empresarial, também advogado, eu dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, direito administrativo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Às vezes a gente precisa orientar que local do município, da prefeitura, você pode resolver aquilo. Às vezes a gente se torna uma mão amiga, ou então às vezes a gente precisa atuar com um pouco mais de profissionalismo, entendeu? Porque as queixas são variadas, em todos os sentidos, né? Porque às vezes detalhes não foram explicados e às vezes detalhes não foram entendidos e às vezes as duas coisas. Então a gente tem que chegar a um momento que você tem que chegar e dizer, olha, isso aqui você pode, isso aqui não pode. E o que me impulsiona é o fato de eu ser advogado. Então, a gente que trabalhou com direito administrativo, a gente acaba tendo uma certa maturidade para poder explicar, resolver, e daí ser mais profundo em determinadas pendências que os empresários, de uma maneira geral, vêm passando. E assim, eu já falei aqui do esporte, que a minha bandeira é muito forte. Da mesma forma, a gente tem um viés religioso, mas assim, uma coisa que me toca muito é educação em criança. São duas coisas assim que eu preciso, como é que eu posso dizer, ter um pouco mais de atenção. O que me cobra, é o que eu me cobro, entendeu? Seja pela pretensa inocência de alguns ou pela falta talvez de retorno em algum detalhe ou situação que envolva, seja prestação jurisdicional, seja prestação municipal, seja prestação paterna. Essas coisas me traz um pouco de responsabilidade, me traz um pouco de desconforto. E na qualidade de pai também, isso me choca um pouco. E assim, eu acho que criança e idoso também, eu sempre disse assim, por exemplo, a criança por não saber se defender, né? É o meu maior pleito. E o idoso porque perdeu a aptidão e a força para se defender. Você sabe que são dois públicos que são difíceis de político defender, né? Que eles não votam. Com certeza, com Você sabe certeza, que são com dois certeza. públicos que são difíceis. Mas assim, eu vou te falar um negócio. Pensando diferente. E não, assim, eu vou te falar assim, eu acho que, por exemplo, existe dois mundos aí, o político e o pessoal. E a realização pessoal também é muito forte. Então, eu acho que a consequência vem. Se você pensar por política e você fizer um trabalho honesto, eu creio que seja para quem crê em Deus, seja para quem crê no universo, as consequências virão. Quem plantou bem, colheu bem. Eu tenho essa virtude, ou essa qualidade, ou esse entendimento. E assim, mas o momento que nós estamos passando hoje, essa crise institucional judiciária, eu vou falar porque sou advogado e posso, modéstia à parte, isso me traz ainda mais um pouco de, talvez, aflição, talvez um pouco de receio, talvez um pouco de acuidade. E essas duas bandeiras que eu tenho defendido, que eu tenho olhado com mais atenção, com mais carinho, me traz, assim, talvez, o meu principal direcionamento. E para que eu não fuja da sua pergunta, eu acho que é um momento difícil, porque nós estamos passando por uma nova roupagem. E isso aí agora é uma adaptação que a sociedade vai ter que ter, seja para que lado for.
nós precisamos agora fazer essa montagem desse quebra-cabeça, porque tudo está vindo a toque de caixa. Então, assim, eu sou advogado, você pode me procurar com uma bandeira que lhe seja satisfatória, mas você pode dizer, poxa, mas eu penso totalmente diferente. A sociedade ainda não encontrou o equilíbrio. Tanto que está tendo... É amor ou ódio, né? Está tendo muito conflito, Amanhã pode ser exatamente. tudo diferente. Exatamente, Porque é um está tendo muito extremismo conflito. muito grande, né? Exatamente. Então a coisa não está ainda chegando para o lugar. Então nós estamos na crise. Mas até que ponto, voltando para a sua pergunta, como é que eu posso aplicar isso na minha bandeira, no que eu entendo? Então, assim, eu acho que quando você defende os mais vulneráveis, de alguma forma ou de outra você está fazendo certo. Vulnerabilidade, ela refuta a ideia de impotência, de necessidade. E quando você abraça, de uma maneira assim, sem nenhum viés, você abraça no sentido humano, com certeza você está fazendo certo. Eu queria saber de você, Milton, o seguinte, a gente está falando de várias pautas e esferas importantes. Eu queria trazer para o lado da mulher. Sim. Queria saber sua opinião enquanto pessoa, enquanto grupo político também. Você que é presidente de um partido importante em um município importante. Como é que você vê as mulheres na política, que a gente sabe que é de alta importância, e como é que o PMN trabalha nisso? Tem um PMN mulher? Como é que você enxerga a mulher na política e o crescimento do interesse das mulheres em se candidatarem aos mais variados cargos? Atenção, mulheres, cadê vocês, viu? O PMN está de braços abertos esperando vocês. São 7, mas eu quero 77. Venham. Assim, olha só. Dados, não é um achismo. Ainda não, as mulheres ainda não chegou a despertar nas mulheres o interesse suficiente na política. A lei tem tentado, de alguma forma ou de outra, criar certos direcionamentos, certas imposições. Garantias, não é à toa, né, também. Exatamente, não é à toa que são 7 mulheres, é uma exigência. Se eu colocar 6, eu perdi, meu partido não faz. O engraçado é que é cota de gênero. Na Sim. verdade, se você for... É o inverso também. Se você tiver, você tem que ter no mínimo 7 homens ou no mínimo 7 mulheres. Mas a cota de gênero vira a cota de mulher. É A verdade, minoria mulher. é verdade. É uma Sim. coisa É verdade, é maluca na verdade. cabeça das pessoas. É verdade. Mas é louco, porque tinha que ser o inverso. Tinha que ser não tem que ser meio a meio. Mas assim, Eu respeito a cota. eu vou te falar uma coisa. Para você criar uma lei, você precisa do anseio da sociedade e do interesse. Ou seja, a sociedade, quando clama, o Estado vem e diz, olha, eu preciso redirecionar, eu preciso satisfazer, eu preciso solucionar. Sim. Então o Estado precisa compor. Mas precede uma necessidade, precede um anseio. E falta ainda na mulher essa participação. Mas, a bem da verdade, nós sabemos do lado mais criterioso feminino. O lado mais apurado, isso é uma verdade, isso ninguém está aqui para falar bonito nem para agradar. Então, a mulher, ela é mais assim sensível, por isso que ela não vai com tanta frequência igual os homens. Os homens é mais aquela coisa, política, vamos lá. A mulher avalia. Sim. Não é à toa que você percebe que os casos de corrupção com mulher é muito pouco, é muito menor. Sim. Então, assim, para você ver a qualidade do entendimento. E isso tem afastado, por quê? Porque a mulher, creio eu, até posso estar falando talvez uma coisa que não tenha muita lógica, mas é perceptível que a mulher ela é mais cautelosa a ponto de chegar e ir nesse oba-oba chamado política. Então, as campanhas estão sendo fortes, o Estado tem buscado, tem colocado regras profundas. E eu estava vendo há pouco tempo em algum canal, algum debate, eles perguntando por que as mulheres não chegam para a política com tanta vontade. Mas Acho que ainda não é atrativo o suficiente. Mas eu acho também que tem evoluído. Sim. O que é que nós precisamos entender? Vamos lá. Até os anos 70, salvo engano, por favor, viu? Que eu já há tempo que eu não propago, que eu não leio isso, mas assim, a mulher não votava. Até talvez foi a lei 6.577, a lei do divórcio, salvo engano, tinha certos direitos que não eram apropriados para a mulher. Então essa cultura do machismo durou. Entenda que essa virada de chave também, ela tem que passar por um momento. Ela está acontecendo. Exatamente. acontecendo. Exatamente. Ela Então, está assim, acontecendo. exatamente. Então tem essa virada de Esse chave. momento de transformação E assim, está acontecendo. exatamente. Então, assim, eu acho que essa cultura do machismo caiu, claro que caiu, mas a gente precisa agora que a mulher
é assim, ela venha realmente, já que a mulher ela tem esse dom muito mais moral na política que nós temos visto aí, que ela traga, que ela venha. A gente precisa dessa participação ativa Mulheres feminina. corajosas. Exatamente. Mas eu confesso também que quando a gente tem mulheres na política que eu conheço, diga-se de passagem, mulheres atuantes que nós temos no governo, pessoas assim que você são inspiradoras, com certeza, com certeza, chefe do executivo, são mulheres inspiradoras, as quais, na minha opinião, servem de base, servem de instrumento para que as mulheres se inspirem realmente e venham com todo o gás. E o PMN é um partido extremamente aberto, tanto que nós temos interesse em colocar como é que se diz? Acho que ele falou agora, o PMN Mulher na cidade, a gente tem nossos interesses, já temos discutido isso, chegamos até a ter conversa com uma candidata sobre isso, e assim, nós realmente estamos aqui de portas abertas, a cidade precisa, a política precisa, sabe por quê? Para que a gente tenha uma forma de balanceio de ideias, de raciocínio, de pureza, de leveza, ou então de altivez, que muitas vezes precisa da própria mulher, entendeu? Ou então até, vamos dizer assim, que se equilibre realmente, né? Que a gente não fique só com o pensamento talvez masculino, porque eu acho que tudo que é compartilhado no sentido assim de ideias, de soluções, dividido, conversado. Então assim, o homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem. Isso aí é fato. Aproveitando este gancho da mulher, vou fazer uma pergunta e duas. Passa. Moema vai escolher uma mulher para sucedê-la ou não? Será? E do outro lado, a gente tinha uma figura forte de uma mulher, que era Débora Reis, que aí sapateou e está num processo aí que só o Supremo Tribunal vai poder decidir. O que você acha disso? Você acha que vai ser disputa de mulher com mulher? Como é que tá na sua cabeça aí que vai ser a disputa para prefeito em Lauro de Freitas? Vamos continuar tendo prefeita? Ou será assim, que vem um prefeito aí? Assim, os corredores falam o que você imaginar. E o que nós precisamos entender hoje é que não se pode testar nem arriscar. Política é algo muito sério. Envolve objetivo, envolve uma série de fatores que hão de ser ponderados. Então, nós não podemos ter nenhuma espécie de... a palavra exata assim, de candidato apadrinhados. Não é esse. Lauro de Freitas não comporta isso. Lauro de Freitas é uma cidade grande. Lauro de Freitas aqui é a porta de entrada, como eu disse anteriormente, para os mais variados municípios. Então, escolher por escolher, duvido. Porque seria realmente, talvez, um suicídio político. Se tiver uma mulher capaz, ótimo, venha, perfeito. Mas se não tiver, que venha um homem. Por quê? Porque nós precisamos fazer sucessão. Então, há corredores, nos corredores há uma série de comentários envolvendo que pode ser fulano e beltrano. A própria prefeita disse, não tenho ainda nada decidido. Nós temos um grupo para discutir. A prefeita disse que vai definir só em janeiro. E olhe lá, eu creio que um pouquinho mais na frente. Você acha? Acho que mais na frente. Nunca é em janeiro, nunca é. Não perde a cidade não, porque a gente fica discutindo nomes. E deixa de discutir projetos, deixa de discutir soluções para a cidade. Você não acha que perde? Rapaz, eu acho assim, como é um jogo de xadrez, eu acho que você tem que saber o momento certo. Eu acho janeiro muito cedo. Porque... Tem carnaval. Exatamente. Não é só aí depois do carnaval. E assim, e não é só isso, o momento político. Por quê? Porque nós temos as prévias eleitorais, nós temos, sabe, as convenções. Então, você tem um momento exato para impulsionar, para que as pessoas respirem. Então, janeiro, as pessoas ainda estão de férias. Então, não vai ser janeiro. Acho quase impossível. Abril. E assim, eu acho que até um pouco mais. Eu acho que até maio, junho. Vai ficar justo, então, hein? Eu acho. Acredito que abril por conta dos 6 meses. Talvez aí, entre abril e maio, na minha opinião. Vai ter que definir o partido. Exatamente. O que eu acho é que, assim, não tem... Até conversando com a própria e com pessoas ligadas à política e a minha própria percepção, respeitando a opinião dos demais. Mas não há, neste momento, eu sei que há muitos políticos se
colocando à disposição, alguns se prostrando talvez como pretensos candidatos escolhidos, mas eu acho que não é ainda o momento. Eu acho que nós podemos ter uma série de mudanças envolvendo esse pleito da majoritária de Lauro de Freitas. O que eu acho é que está de uma maneira saudável. Quem quiser colocar seu nome na berlinda, que coloque. Só acho também, como eu volto a dizer, para não trair o que eu falei anteriormente, que não é colocar por colocar. Você quer ser candidato? Quero. Nem que você tenha X votos, mas eu trabalhei para isso e dei o meu melhor para isso aqui. Então, perfeito, parabéns. E agora aproveitar um momento para poder, PMN, eu quero sair candidato. Eu acho meio complicado. Entendeu? E volto a dizer, não tem nada definido, não tem nenhum direcionamento. Nós temos, às vezes, opiniões, às vezes eu acho que é A, B, C, não me pergunte que eu não vou lhe dizer, D, E, F, entendeu? Então, assim, seu presidente de partido, você quer... Opa aí, que brincadeira. Eu acho, inclusive, que o AD é o... Honestamente, eu não sei. É AIA. Ixi, meu Deus do céu. Não sei. Confesso que eu não sei. O que eu sei é que o fato da prefeita não ter mais nenhum... juridicamente não poder voltar ao pleito, então, assim, porque ela já está na reeleição, né? Entenda-se. Então, as pessoas se alvoroçaram. E é tranquilo. Isso aí é o pleito, é natural, é saudável. E eu acho que é muita gente querendo ser majoritária, mas no fundo quer ser vice-prefeito. Para a situação ou para a oposição escolher esse nome aí? Rapaz, eu vou te falar um negócio, a briga tá muito boa. Porque a oposição também, na minha opinião, tem que correr um pouco aí, porque, assim, tá mexido. Tá complicado. Lauro de Freitas, eu acho a política aqui muito profunda. Então, um jogo de xadrez muito forte aqui. Então, assim, você vê que os candidatos, ele tem se colocado à disposição, muitos deles na expectativa de ser vice, a gente sabe disso. Mas há outros que têm o interesse realmente de vir a quantidade, só tem uma. E assim, agora, eu sei de uma coisa, é que essa eleição, eu acho que vai ser uma eleição diferente. Eu acho que vem uma nova roupagem aí, acho que a sociedade tem amadurecido muito. Eu acho que essa era de rede social aí, as pessoas estão mais antenadas, as pessoas estão analisando, estão gostando de política. Estão participando mais, né? Exatamente. Então, assim, a cidade, Lauro de Freitas, cresceu demais. Então, a gente está, assim, cada vez mais vendo uma política muito profissional na cidade, muito profissional. Então, na época de Otávio Pimentel, ele ganhou a eleição em 90 dias. Ele era nem conhecido, eu lembro como fosse hoje. Chegou faltando 90 dias. Mas podia camisa. 90 dias. Pois é. Podia camisa. Camisa boné, chomice. E agora? Era bonito E agora a coisa realmente está um pouco diferente. Eu acho que a cidade, cada dia, cada minuto, a cidade vai se profissionalizando na política. Então, aqueles candidatos que pensam que vai vir de última hora, eu acho complicado. Tem que trabalhar. Milton, chegamos no horário, naquele momento ruim do programa. Que pior momento. Passou rápido. Passou rápido. Eu vou lhe ser sincero, que já me avisou, já tem uns 10 minutinhos. E a gente sem querer parar. E aí o papo tava tão embolando aqui. Mas, meu amigo, eu queria lhe agradecer por esse papo bacana que a gente teve. E, Mila, você tem mais alguma coisa? Também queria agradecer, né, por vir aqui agregar. Dizer que admiro a disciplina. Já estou me inspirando aí para esse foco. 10 quilos em 40 dias. Isso aí. E o mais difícil é manter. Manter é difícil. Cissa. Adorei o papo. Você é pai de um Levi, eu sou mãe de um Levi também. É Luca e Levi. Manda um abraço para a família. E seja sempre bem-vindo. As portas estão sempre abertas. Eu também quero agradecer. Eu já tinha recebido esse convite algumas vezes do meu querido amigo e irmão Totinho. Também uma satisfação, volto a dizer, Paulinho, falei com sua mãe há poucos dias sobre você, tive o prazer de encontrá-la. Espero que tenha falado mal, você falou bem mentira. Depois ela conversa com você. Aí assim, e conhecer vocês, excelentes profissionais, que prazer, que simpatia. E mais uma vez, parabenizar a qualidade do trabalho de vocês, é um estúdio completo, maravilhoso, a cidade ganha muito com isso, virou uma grande referência nossa, e dizer que nós estamos aqui, trabalhando pela cidade, a gente tem um partido que, de alguma forma,
bastante, de forma bastante contundente, está tentando crescer, fazendo novas filiações, novos aliados, amigos. Nós temos muito apreço por Lauro de Freitas, e eu não quero falar aqui como candidato, quero falar como presidente de partido, que nós precisamos realmente, cada dia mais, pensar nas questões públicas, políticas, nas necessidades, e assim, me cria uma certa responsabilidade. Por quê? Porque política é o meu objetivo de vida. Então, eu tenho uma herança deixada com meu pai e eu quero um dia dizer, eu também contribuí com essa cidade. E volto a dizer, sempre bom poder falar para as pessoas, poder contar um pouco da nossa vida, do nosso lado profissional, familiar, e dizer que estou à disposição de vocês. Quando quiser me chamar, eu venho aqui. E para mim foi tão rápido que eu digo já. O prazer foi tanto estar com vocês e eu agradeço todos os ouvintes, toda a direção da casa e a você, meu amigo, por tanta gentileza também, que eu não via há tanto tempo, e por conhecer vocês também. A casa é sua, meu amigo. É isso Até aí. a próxima, meu povo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, Tchau. galera. Espero que tenham gostado.